Cartel de drogas dominam o governo do Brasil e da Venezuela. Mas o fim está próximo. Pois é, foi isso que eu disse mesmo. Os cartéis de drogas dominam o governo do Brasil e da Venezuela. Mas o fim está próximo. Vamos ver uma análise aqui do jornalista Gerson Gomes sobre o PCC e o Comando Vermelho na mira dos Estados Unidos. Deixa eu achar o ponto aqui correto. Só um momentinho. Aí, vamos ler. De alguns relatórios de inteligência, para que a gente tenha ideia de como é a presença aqui nos Estados Unidos das células operacionais hoje do PCC e até do Comando Vermelho. O Comando Vermelho, ele era muito presente no Rio de Janeiro, mas hoje ele já está muito forte no norte do país, em regiões como Roraima, por exemplo, já entrou em ações até da exploração de ouro, já disputa áreas com PCC no norte do país e até em regiões do oeste, ligadas ali, por exemplo, a uma tríplice fronteira que pouca gente fala. Nós conhecemos muito a tríplice fronteira ali em Foz do Iguaçu, entre Brasil, Argentina e Paraguai, mas nós temos uma outra tríplice fronteira hoje que avulta de importância e que realmente chama a atenção de todos os organismos de inteligência atualmente, que é a tríplice fronteira em Assis, Brasil. Ou seja, aquela região ali que pega o Acre, Bolívia, Peru, é uma região que, se a gente estender ali também para Rondônia, nós temos toda uma área de influência que hoje era antigamente só uma questão de narcotráfico e hoje já entrou para grande quantidade de produção de ouro, que passou a ser talvez uma das grandes fontes de financiamento desses grupos. Mas antes de entrar nisso, eu vou ler para vocês só rapidamente aqui, relatórios do FBI aqui, relatórios de inteligência, eu tenho vários aqui na minha frente, dizem que atualmente o PCC mantém células em pelo menos 12 estados aqui dos Estados Unidos. 12 estados americanos, incluindo Massachusetts, New Jersey, Nova York, Flórida, Connecticut, Tennessee. Essas células, elas estão envolvidas com lavagem de dinheiro e tráfico de armas, utilizando brasileiros que viajam aqui para os Estados Unidos como facilitadores. Em 2024, 113 pessoas foram negadas vistos para entrar aqui nos Estados Unidos devido à conexão com o crime organizado e o PCC. Para que vocês tenham uma ideia, essa iniciativa de avançar sobre o PCC não é só uma questão política, mas ela é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos também. Então, é por isso que eles vão fazer, né, essa intervenção no Brasil. Porque não é só aqui. Primeiro vai ser na Venezuela e depois vai ser logo no Brasil. Escutem só. Importante nós separarmos a questão de segurança da questão política, que, claro, existe essa presença de um julgamento que está sendo feito agora em Nova York, provavelmente agora deve terminar até outubro, em que o antigo general ligado à inteligência da Venezuela, né, que é o Eulpódio Carvajal, que fez um acordo com a promotoria, a Elisa Robson, que está aqui nos Estados Unidos também, e também entrou com asilo político aqui nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro, ela entrevistou o Hugo Carvajal na Espanha quando ele estava preso, e ele tem muitos detalhes que ela revela nos livros das conexões do narcotráfico e do cartel dos sóis, esse cartel venezuelano que tem uma cúpula das Forças Armadas envolvida. Nós vamos falar aqui sobre o cartel dos sóis, ver como isso começou. Com o financiamento de várias campanhas políticas, inclusive de Lula e Dilma. Então, há conexões muito grandes que vão para o lado político, é verdade, mas só para que a gente fique aqui nas sanções, para que a gente entenda que o impacto aqui para os Estados Unidos é que essa expansão das operações, ela já classifica o PCC em
em quantidade, em numerário, ou seja, em dólares movimentados, como a maior organização transnacional, ou seja, é um cartel que não está somente ligado às drogas, ele agora já vai para várias atividades de lavagem de dinheiro que avançam em imóveis, em grandes investimentos, em empresas, inclusive aqui nos Estados Unidos, de lavagem de dinheiro. Então, é uma estrutura muito maior do que às vezes a gente está acostumado a pensar no Brasil. Então, esse approach que é feito para a mudança de classificação, ele é feito porque essa estratégia que o Marco Rubio está fazendo de classificar esses cartéis como organizações terroristas, ele possibilita a implementação de uma... Aqui nos Estados Unidos, tudo precisa ser respaldado e referendado pelo Congresso e precisa estar amparado no Estado, ou seja, na lei, que a gente chama de rule of law, no império das leis. E por isso que eles precisam dessa classificação, para colocar as Forças Armadas, não necessariamente para fazer uma intervenção. Muita gente, eu vi gente especulando, agora haverá operações militares dentro dos territórios, dentro dos países da América do Sul. Não é bem isso. Bom, ele diz que não é bem isso, mas é um pouco disso sim também. Porque tem os mercenários, ó. Não é isso declaradamente. Mas óbvio que debaixo dos panos, entendeu? É isso que vai acontecer. Devagarinho, no sapatinho, comendo mingau pelas beiradas, entendeu? Com intervenções cirúrgicas em determinados lugares, eles vão, né, alcançar os objetivos, é óbvio. Isso. Quando a gente fala de estrutura militar avançando sobre o Departamento de Justiça, significa que não é mais uma questão somente de prender o narcotraficante e processar. Passa você ter a habilidade, a capacidade, por exemplo, de grupos de forças especiais atuando dentro do território da América do Sul. Esses grupos de forças especiais muitas vezes atuam descaracterizados. A estrutura de inteligência da CIA, ela é potencializada, seja com os satélites, seja com toda a parte de defesa cibernética. Eles abriram agora, estão para abrir um escritório lá no Paraguai, né? Com toda essa estrutura. Agora vejam vocês, é só uma questão de tempo. Porque eles avançam na lavagem de dinheiro, que hoje ela atua demais dentro de um espectro cibernético que muitas e muitas vezes é muito mais complexo e mais difícil de combater do que você simplesmente mandar tropa para o terreno para eliminar plantações de cocaína. Então, é uma estrutura muito mais sofisticada, e a presença do Irã, eu queria chamar a atenção para o Brasil. Por quê? Quando eu falei sobre a CIS Brasil, pouca gente percebe, e eu só me dei conta graças às redes sociais, porque alguém me chamou a atenção. O governador do Acre, por exemplo, o sobrenome dele é Cameli ou Cameli. Eu nunca tinha me ligado, eu achava que era um sobrenome comum. E alguém me chamou a atenção sobre a grande comunidade que existe sírio-libanesa naquela região. E eu fui pesquisar e, de fato, a família dele, nós temos imigrantes que vieram do Líbano. Hoje nós temos a maior comunidade do Líbano no exterior, e há quem diga que há mais descendentes libaneses hoje no Brasil que na própria capital. Agora imagina se não vai ter células do Hezbollah lá infiltrada. É isso que os americanos estão de olho e vão monitorar de perto. Beirute é impressionante. Por quê? E essa quantidade de imigrantes da Síria e do Líbano, que são uma comunidade amável no Brasil, já se estabeleceram, tem clubes, tem associações comerciais, estão muito ligados realmente ao comércio, são pessoas habilidosas, fizeram dinheiro, vários deles são cristãos que fugiram da guerra no Líbano, ainda ali na virada do século XIX para o XX, início da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, são famílias estruturadas, porém, não podemos esquecer que quando o Israel faz aquele ataque dos pagers e que ele elimina a cabeça do Hezbollah no Líbano, houve uma reestruturação, e logo depois, quando o Bashar al-Assad sai da Síria e retira todo o apoio em cima do Hezbollah no Líbano, eles são obrigados a sair, grande parte da liderança do segundo e terceiro escalão do Hezbollah, vem para a América do Sul. E a nossa tríplice fronteira dá
essa sim de Foz do Iguaçu, dali foram, daquelas células, saíram os ataques terroristas na Argentina. Então, por isso que hoje você vê que, como tudo está conectado, né? Nós temos a Patrícia Burit, que ela é a secretária de segurança, né, da Argentina, hoje preocupada com as conexões do PCC com o Hezbollah na Tríplice Fronteira. Então você veja que o assunto ele vai ganhando dimensão e o governo brasileiro ele reage, obviamente, por uma questão ideológica. Não, é notório a simpatia que o governo Lula tem, não somente pelo Hamas, pelo Hezbollah. Nós temos o Celso Amorim, ele, se eu não me engano, ele prefaciou livros sobre o Hamas. Existem várias publicações acadêmicas de grupos de esquerda no Brasil apoiando esses grupos terroristas. Não somente o nosso vice-presidente foi à posse do presidente no Irã e esteve naquela foto que você menciona, Silvio, mas existem conexões muito grandes, até mesmo com esses grupos que estão na nossa tríplice fronteira hoje, descansando. A gente diz descansando por quê? Porque a ideia é que eles vão para essa região para ficarem por 1, 2, às vezes 3 anos sem contato com a atividade operacional para esfriarem ali o seu perfil e dali eles retornarem ao combate. E muita da lavagem de dinheiro que é feita ali na tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, que todo mundo já conhece, agora é transferida para a área do Acre, de Assis Brasil. Então, hoje, em Rio Branco, se você observar o sobrenome de várias das autoridades, juízes, prefeitos, vereadores, pessoal da Polícia Federal, você vai ver que os sobrenomes são sobrenomes ligados a essa região do planeta. E é óbvio que há um ambiente até familiar que facilita. Para vocês terem uma ideia, foi detectada já a entrada, inclusive, de afegãos por Assis Brasil. Então, há uma presença que nós desconhecemos, infelizmente. O mainstream jornalístico não trata desse assunto. E só para que vocês tenham uma ideia, uma curiosidade, vocês lembram quando o comandante sul do Southcom, do Comando Sul, foi ao Brasil inesperadamente, sem agenda, e é um almirante, né, é um almirante negro, e ele chega e pede uma visita à capital do Acre. E ninguém entendeu nada. Falei assim, mas um almirante do Comando Sul querendo fazer uma visita à capital do Acre, a Rio Branco, por que isso? E essa visita acabou sendo negada, ou vamos dizer assim, não foi agendada, porque ele não pediu com antecipação, já havia toda uma programação do Ministério da Defesa, pelo menos essa foi a desculpa ou a história de cobertura, para que não permitisse uma visita oficial dele, que veio sem avisar ao Brasil, querendo ir a Rio Branco, no Acre. Por que isso? É porque hoje a atenção já está voltada para as conexões do Hezbollah naquela região com a extração de ouro e o tráfico de ouro. Não é mais só narcotráfico de drogas ou de cocaína. Hoje nós temos uma estrutura na América do Sul que se transformou numa base de lavagem de dinheiro e de produção até mesmo de recursos financeiros para várias atividades terroristas no mundo. Se você chegou até... Então, vocês sabiam disso? Pois é, eu já sei disso já de muitos anos atrás, desde quando eu morei no Amazonas. Então, quando eu morei lá, eu vi certas coisas dessa questão do ouro e de drogas no meio da selva. Eu fui guia de selva lá e eu vi muita coisa. Mas o que eu tinha que fazer? Tinha que passar por despercebido, porque senão, ó, já sabe, né? Então, é esse tipo de coisa que anda acontecendo. Agora, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora também. Deixa eu só sintonizar aqui o vídeo para vocês, né? Sobre, né, o que está acontecendo lá na Venezuela e com esse cartel de Los Soles. E a questão de que o Maduro, ó, se mandou. Vamos ver isso aqui, só um momentinho. Deixa eu acertar esse vídeo, porque tem um problema na internet, de vez em quando ele sai do ar. Vamos ver aqui. Ok, vamos acertar aqui. Ok.
São pessoas deprimentes que têm na cor. Vamos botar aqui. O cara veio com aquele papo de terrorista, né? Fascista, imperialista, venham. E aí, os caras foram, velho. E agora, como é que faz? O cara vai correr pra debaixo do chão? Olha o que aconteceu com Saddam Hussein, com Osama Bin Laden, que vivia escondido nas cavernas. Dançou, papai. Vai ficar muito ruim, né? Ele deve estar passando a mão no pescoço de vez em quando. Lembrando do Saddam Hussein, sabe? É uma situação bastante complicada. Na verdade, esses fantoches políticos dos narco-estados são pessoas deprimentes que têm na covardia seu único resquício de coragem. Eles são tão covardes, eles precisam ser covardes para ter coragem, Paulo e Carlos e nossos telespectadores. Eles são seres destituídos de testosterona, são movidos pelo medo e pela covardia. O futuro que aguarda tanto ao Maduro quanto ao Petro e outros assemelhados é um futuro muito sombrio. A liberdade vencerá, meus amigos. A verdade, a liberdade será restaurada também em Cuba, também na Nicarágua. Acreditem, creiam, façamos a nossa parte. Bom, espero que sim. Tá aí, façamos a nossa parte. Vamos divulgar, vamos colaborar aí, fazendo com que as outras pessoas tenham mais consciência do que está acontecendo, para ter uma opinião melhor, uma visão melhor das coisas que estão acontecendo no momento. E o porquê dessas coisas, né? Então, vamos ver aqui também um outro vídeo que é rapidinho, para não se tornar esse vídeo aqui muito longo, sobre o quê? Sobre como é que começou essa questão aí dos Estados Unidos, da reação dos Estados Unidos e por que, né, que eles querem acabar com essa estrutura toda, principalmente no Brasil, do que está acontecendo. Vamos ver aqui no final, aqui. Só um momentinho, vamos que eu vi. Opa! Aqui. Vou colocar aqui para vocês. Ok. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders. Tá cortado aqui, vamos ver se eu consigo colocar o vídeo numa melhor posição. Um momentinho. Ok, desculpem aí a falha técnica. Vamos lá, continuando. Compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. So do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general, now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. Mm-hmm. And the last question, if possible, how is the diplomatic engagement among those two countries? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. Então, é isso aí. A questão aí é justamente o porquê, né, dessa intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Aí vamos falar outra vez aquele papinho de soberania, eu não sei mais o que. Então, são vários, né, setores, várias razões que os Estados Unidos está tomando essas medidas, né? Começou com Alexandre de Moraes, aí vai pro
da questão dos cartéis de drogas, né, as facções criminosas, os traficantes de drogas e de ouro, e outras questões geopolíticas, segurança nacional. Começou no México, vai vir agora com força para a Venezuela, que o Brasil logo em seguida. Né? É isso que vai acontecer, gente. Amanhã vamos dar uma olhada na questão do cartel de drogas que domina, em que o chefe é Nicolás Maduro. Tchau. Antes, esqueçam de botar seu comentário aqui embaixo, entendeu? Dar um joinha pra gente. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço.